Teoricamente é para estar gravando. Ó, você está gravando, beleza. Dessa forma, gera 2 arquivos para que daí depois, mais tarde, eu possa postar, né? Eu selecionei rapidamente alguns tópicos ali para citar para vocês, para falar sobre as lajes. Explicar um pouquinho o porquê e onde usa e trazer um pouco mais de informação do que contém ali na própria apostila, tá? Então, a gente está entrando agora, iniciando a unidade 4, lajes de concreto armado. Nós vamos abordar os conceitos de laje, tá? Então, o que é a laje, o conceito? Então, a introdução. Só para relembrar na figura, nós temos aí os 3 elementos, tá? Observem, nós temos pilar, viga e laje. A primeira pergunta que eu faço é: que tipo de laje é essa? É uma laje protendida, Parece que é nervurada? atendida pela distância dos pilares, né? Pois é, não dá para saber, porque a gente não tem ali a proteção, né? Lá de Sendo fora. mostrada. Isso. Mas ela não é protendida, porque se ela fosse protendida, ela teria obrigatoriamente. Né? Olha só, primeiro, eu analiso ela sempre no menor vão. Laje comum aqui. Essa aqui, ela parece ser um pano de laje maior. Parece, mas não é tão grande assim. Tá? Até 7 metros ela pode ser maciça sem grandes problemas. Então, essa aqui é uma laje maciça. A proteção, ela teria elementos de proteção nela. Ok? Então, dentro desse estudo das lajes, a primeira laje que a gente tem é a laje nervurada. Vamos primeiro aqui, que é uma visão melhor. A laje nervurada, ela tem esse tipo de forma, tá? Então, você monta as linhas aqui, usa madeira, faz o escoramento nessa linha. Vamos lá. Aqui já está com retirada de escoramento? Não, aqui está com escoramento. Olha a linha que eu estou falando. A linha está aqui. E eu monto as cubetas, tá? Dentro dela. E olha lá. Essa laje, em particular, ele está mostrando aqui. Pessoal, vamos lá. Agora que vem a parte interessante, que é o que não está na apostila. Ali ela está mostrando, olha, essa é uma laje nervurada, ó, é assim que é a cara da laje nervurada. Ah, ok. Vamos entender a laje nervurada de um outro ponto de vista, do ponto de vista que nos interessa, o estrutural. Olhando para ela, nessa figura, vou até dar uma ampliada, né? Aqui ela está montada, concretou, retira essa forma, ela fica com esse formato aqui. Vocês já devem ter visto essa laje em vários prédios. Em geral, estacionamento é muito comum esta laje. Pergunta que eu faço. Neste caso, desta laje nervurada, sabendo de concreto armado, que vocês já sabem, vocês já viram, vocês sabem, não vou repetir, com zona de tração, zona de compressão, tudo aquilo de novo. E eu calculo a viga, e eu fiz isso, mostrei no exercício da viga T, que eu mando o quê? Lá eu estou pedindo o quê? Calcule o H mínimo, ou seja, o H. Por quê? Eu já falei isso, já deixei claro. Eu mudo de armadura simples para armadura dupla em função de quem? H. Vou para uma viga T, porque eu quero mexer no meu H. Ah, eu vou fazer isso, porque eu quero mexer H. Ou seja, é
a altura da viga o determinante? Claro que é. Né? Porque você tem base vezes altura. Se você está com a base fixa, a tua altura vai ter que variar até fechar a conta, que é o que vocês vão fazer na viga T. Certo? Então, olhando com estes conceitos na cabeça para essa laje nervurada. Ou seja, eu tenho as nervuras, eu tenho um H em relação a essas nervuras. Então, é como se eu dimensionasse essas vigas de forma cruzada. Né? Como se fossem várias viguinhas ali cruzando a estrutura. Certo? E aí eu formo o sistema nervurado. Né? No livro, nós vamos trabalhar com o cálculo de laje maciça. Nós não vamos ver o cálculo de laje nervurada. Mas, vocês olhando esta foto, vocês já têm em mente e vocês já têm a ideia de como é que vocês vão calcular a sua laje. Né? Ou seja, vocês vão calcular em função das nervuras. O que vai ser o determinante da minha laje? A altura das minhas nervuras. É isto que vai determinar quanto irei trabalhar no dimensionamento das minhas vigas, das alturas das minhas vigas, as minhas nervuras. Tá? Então, pessoal, é isto que me importa, é isto que eu irei trabalhar, é este conceito que eu irei determinar. Ok? Então, isso é muito importante, isso é algo que vocês têm que ter sempre em mente quando analisam uma estrutura de concreto. Vigas nervuradas. Na sequência, ele traz aqui para a gente um exemplo de vigas aqui. Professor, Oi. então, essas cubetas, no caso, essas formas que eles fazem em laje, você falou principalmente em estacionamento, no caso, essas formas, elas no futuro, sei lá, têm alguma utilidade? Não as formas, mas o formato da laje em si, para o ambiente, alguma coisa assim específica, além da altura? Ou não? Não. O grande barato é que ela dá acabamento. Só. Ah, tá. É só mais por causa do acabamento. É. Ali, só que eu não perfeito. uso laje nervurada, por questão estética. Eu uso laje nervurada. A nervura, na verdade, é para passar a armação por cima, né? Para ter onde encaixar a armação, não é isso? Não. Eu passo nervura. Olha aqui. Dentro, eu passo não por cima, eu passo dentro da nervura a armadura. Olha aqui, ele está começando a armar. Ó, ele está começando a armar. Eu passo a armadura dentro da nervura. É como se, ó, são vigas que eu estou montando ali dentro. É vigas. Porém menores. Porém menores. Entendi. Tá? Então, a união dessas vigas menores que me dá suporte de carga. Detalhe, eu faço as nervuras, eu faço a laje para suportar peso. Ou seja, eu tenho vãos maiores. Eu não vou trabalhar a laje nervurada para pequenos vãos. Eu vou trabalhar... Nisso, porque lá onde eu estou trabalhando, a gente está nessa fase de fazer essas lajes assim. Aí, né, a gente está começando a montar com essas cubetas e tá exatamente que está no desenho, na foto aí. Aí eu tenho essa dúvida, por isso que eu fiquei curioso em relação a essa laje, entendeu? Vocês devem perguntar sempre. Tá? A ideia... Nós temos uma aula online justamente porque nós temos essa interação. Se a aula não fosse assim, essa interação, eu poderia gravar uma aula. Na verdade, daí não seria nem eu, a própria Croton, disponibilizaria aulas gravadas para vocês assistirem. Aqui, a ideia é nós explorarmos mais. Então, a laje nervurada, ela é utilizada com finalidade e função específica. Ou seja, eu quero maior suporte de carga.
Eu quero maior vão. Quando a gente falar de laje, sempre estará relacionado o vão. A minha laje, vão, qual o vão da minha laje? Essa é a primeira pergunta. Uhum. Então, Ô, eu... Jefferson, Oi. ela representa alguma economia em algum material em comparação com a maciça ou é só mesmo para vencer grandes Depende. vãos? Depende. A partir de 6, 7 metros, ela é mais econômica. Para pequenos vãos, ela não é viável. Ô, Ela Gerson, custa mas caro. vamos supor, uma laje em grande vão, se não usasse essas formas aí, a quantidade de concreto seria bem maior, né? Bingo! Você acabou de responder porque ela é mais econômica. Gasta bem mais concreto sem ela. Pessoal, mas além dela ser mais econômica, ela é mais resistente ou não? Isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? Mais resistente, menos resistente? Depende. Eu tenho o dimensionamento, sempre será para necessidade. Quem que me determina o meu dimensionamento? Lá nas vigas a gente aprendeu. Em função de quem que eu dimensiono a viga? Eu uso um concreto, eu uso um aço, mas eu dimensiono em função de quem? Da carga que vai estar em cima, né? Vou dar um momento para vocês pensarem. Da carga distribuída e localizada para ver se ela vai suportar, não é isso? Ó, vou dar um momento para vocês pensarem. Qual a primeira coisa que vocês calculam antes de iniciar todo? Qual que é o passo 1 de cálculo das vigas? Um momento. Então, por isso que eu falei, eu vou dar um momento para vocês pensarem. Então, é em cima do momento. Bingo! Então eu dimensiono as lajes em cima do momento também. Então, mais resistente, menos resistente, não quer dizer nada. Eu posso ter uma laje de 30 centímetros de concreto que vai resistir igual uma laje nervurada. Ah, professor, aí, acho que foi o Juliano que falou, né? Que ela é mais econômica, a nervurada. Foi eu, Marcelo. Ah, foi o Marcelo. Então, Marcelo matou a charada. Então, eu adoto ela por ela ser mais econômica. Então, a escolha dessa laje é em função dela ser mais econômica e ela suporta mais carga. Agora, eu tenho uma laje 3x4. Eu vou usar maciça ou nervurada? Teoricamente, vocês já vão entender o porquê. Teoricamente, vocês vão utilizar, teoricamente, a maciça. Mas nós temos ainda mais uma laje para ser analisada nessa história. Ô, Jefferson, então, fiquei com uma Que é a nossa curiosidade. laje treliçada. Pode perguntar. O que acontece? Para a gente calcular o volume do concreto que vai naquela laje nervurada é bem mais complicado, né? Não. Não. Por que é complicado? Eu vou ter a capa de concreto, que vai ser uma altura, né? Eu tenho a área vezes a altura. Me deu o volume do concreto. Agora, olha aqui. Você concorda comigo que eu tenho essas viguetas cruzando de fora a fora, essas vigas aqui, ó? Essas viguetas das nervuras cruzam de fora a fora? Se elas cruzam de fora a fora, eu posso pegar, ir lá e contar. Mas eu não preciso fazer esse cálculo de preço, ficar contando, né, cada cumbuca aqui para ver quanto é que dá. Eu sei porque ela é padronizada. A nervura é padronizada. Então eu divido e vejo quantas nervuras vão caber na minha laje. Tá? Então, quer ver? Ó, vamos aqui na internet.
olha só. Estou compartilhando aqui. Olha só, compartilhando aqui. Tá? Então, olha aqui. Eu tenho N tipos de possibilidades. Ah, professor, como é que eu vou escolher isso? Isso vai de acordo com o gosto do freguês. Do que você deseja. Tá? Então, eu vou ter uma variação na seção. 65 por 62, 62 por 32,5, 65 por 65 é a mais comum, tá? Mas, ó, então eu sei que é 65 por 65 centímetros. Eu tenho uma laje de 13 metros. Eu vou utilizar 20 cubetas? Não, porque eu tenho as nervuras, certo? Então, eu vou ter que ver, digamos que, vamos fazer conta de chegada, que a minha nervura tem 10 centímetros. Então, eu tenho nervura, cubeta, nervura. Então, eu tenho 10, 65, 10. Então, eu tenho 85 centímetros. Coloca a próxima, e a próxima, e assim por diante. Ou seja, eu tenho como pegar e dividir e dimensionar. Na prática, você pega o 75 e divide pega o vão e divide por 75, sempre em centímetros. Por exemplo, 300, tá? Centímetros. 1.300 centímetros dividido por 75. Você vai ter a quantidade. Aí você calcula o volume daquela cubeta. Desculpa, daquela vigueta. Tá? Você calcula essa vigueta aqui, o volume dela. É simples. Tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças. Ah, eu peguei isso para dimensionar. É fácil. Por quê? A cubeta vai estar especificado o tamanho. A vigueta também. É só você calcular, considerar, né, que você tem uma perda e tudo mais ali, mas que, na verdade, é desprezível em função do aço presente, que geralmente você ignora, e você consegue fazer quantos cúbicos dá. Não é difícil. E vocês vão ver que é muito parecido o cálculo da nossa da treliçada. Olha só. Opa, a treliçada. A laje pré-moldada, treliçada, ela é preenchida com o EPS, bloco cerâmico, ou bloco de concreto, mas aqui é aquele concreto aerado, aquele concreto, sabe aqueles blocos de concreto não estrutural? Ou até mesmo sem preenchimento, essa parte eu até marquei porque isso aqui é loucura, não existe isso. A rigor, é isopor ou EPS. Ponto. Tá? Desculpa, é EPS ou bloco cerâmico. Ponto, acabou. Todo o resto é folclore. Porque não existe você, vou usar esse outro material, não sei o quê, vai ter maior custo, logo torna-se inviável. E aí, o que acontece? Esta daqui, esse que é o grande barato, essa treliça pré-moldada, ela já é dimensionada em uma direção, ok? Então, a minha laje armada, maciça, ela vai ser dimensionada em duas direções. Eu tenho a armadura principal e a armadura, né? A armadura, vamos chamar no sentido X e a armadura no sentido Y. Beleza. A armadura, quando ela é em laje pré-moldada, ela passa a ter dimensionamento, em um único sentido. Por quê? A treliça já é dada, já está dimensionada a tua treliça. Ela já veio calculada para aquele vão. Então, você passa a ter o dimensionamento somente da segunda armadura. Tá? Nós vamos aprender em cálculo, vamos ver todos os cálculos na próxima aula. Eu não quero entrar em cálculo agora, só estou comentando, mas eu não quero entrar em cálculo de laje maciça, porque eu não quero
gerar uma confusão. A gente acabou de ver dimensionamento de viga T. E aí a gente vai trabalhar com esses conceitos? Vai gerar confusão? Muito provavelmente. Então, nós vamos ver isso depois. Essas treliças aí parece estar apoiado no tijolo, né? Então, na verdade é para apoiar em viga, tá? Isso é uma foto horrorosa. Nosso De amigo mau gosto. cometeu um erro aí. Não, é uma foto horrorosa de mau gosto que não deveria usar isso no material didático de jeito nenhum. Mas fazer o quê? Né? Eu vou até mostrar aqui o que, né, uma legal assim. Mas isso aí, então, não pode fazer de jeito nenhum, né? Depende. Você quer fazer coisa errada, derrubar a estrutura, ou quer fazer bem feito? É bem feita hoje. Então, se você quiser fazer bem feito, ignora aquela imagem. Olha só. Tá? E isso é uma laje razoável. Agora sim, né, professor? Não, agora sim. Aquela lá é uma imagem... Ó, olha essa aqui, ó, chegando na caixaria, tudo certinho e tal. Isso é... Né? Então, assim, o cidadão foi triste e infeliz na foto dele. Tem coisas melhores. Mas fazer o quê? O material dele não é ruim, não, tá, pessoal? Ele só deu azar na foto. Essa aqui, por exemplo, ó, a viga tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá aqui, ó. Ali tá a outra viga. Ela é inclinada, essa laje, ó. Dá pra gente ver. Então, aí a gente está entendendo aquele outro conceito. Tem uma bonitinha aqui. Cadê? Me dá minha laje bonitinha. Eu vi uma bonitinha. Tinha uma de isopor aí pra cima que tava com a imagem boa. Não, essa é bonitinha. Olha só. Será? Essa é bem bonitinha, tá? Mas assim, agora vamos olhar outras coisas. Eu vi uma ali que já tá legal. Essa é bonitinha. Olha só, pessoal. Olha só. Eu tenho a minha treliça. Olha a treliça aqui. E daí é preenchida de concreto, ó. Ó. E aqui. Aqui, ó, é a própria treliça com a armadura dela, ó. Tá aqui. E aí eu tenho os blocos, tá? Evidentemente o bloco ali, ele não tá tão bonita a imagem, ele não colocou ela tão legal. Mas se a gente pegar aqui, ó, esse detalhe é chique. Olha só. Aqui tá a treliça e aqui. E aqui o bloco cerâmico. O que me interessa aqui? Aqui eu tenho que entender do quê? De dimensionamento de concreto armado para poder analisar essa figura, senão eu não consigo analisar. Tá? Analisem. E adivinha, em função do que eu dimensiono a minha laje? Em função do que? Da altura. Observem. Esse variável é a altura. O bloco cerâmico, ou de isopor, ou de sei lá o que, serve de preenchimento. Ele tem função estrutural nenhuma. Professor, eu quero testar. Vou arrancar tudo esse isopor aqui para ver se a laje cai. Pode arrancar. Vai perder seu tempo, porque ela não vai cair. Por que ela não vai cair? Porque na minha laje nervurada, eu tenho nos dois sentidos. Aqui eu só tenho um sentido. Por isso, aí vem uma outra regrinha, limitação de vão. E esse cara me diz isso. Essa vigota, você vai usar até 4 metros. Essa você usa até uns 7 metros. 8 metros, até dá para usar até 8 metros. Mas, além disso, eu não recomendo. Porque você vai ter problema. Tá? Você vai ter que pedir uma vigota especial e tal, vai ter que cuidar,
porque senão vem besteira para você. Besteira? É, besteira. Vem material ruim. Vem provavelmente você vai ter uma flecha da qual você não queria ter, coisas do gênero. Tá? Bom, expliquei e mostrei e corrigi essa foto horrorosa. Vocês já entenderam que isso aqui ele deve ter colocado como não se deve fazer. Ele esqueceu só de escrever isso. Tá? Então, aí vamos para a próxima. Antes de ir para a próxima, alguma dúvida sobre laje pré-moldada? Por enquanto, não. Eu não, né? Os seus meninos. Então, pessoal, lajes alveolares. Observem, que tipo de laje que é essa aí? Está escrito aqui, ó, pré-moldada, formadas por painéis de concreto. Pergunta, por que que ela é oca aqui? Por quê? Para Por quê? passar o aço. Não, ela já está pronta. Economizar, então. Exato, economizar. Agora, pega essa foto, pega essa seção, mentalmente corta ela no meio. Imagina que a linha neutra está passando no meio. O que que eu tenho no meio? Lembra? A gente menciona concreto armado? Como? Eu tenho a máxima tensão na ponta e no centro ela tem tensão? Não. Eu já expliquei isso na viga de concreto, não expliquei? Eu passo aço no meio da viga de concreto? Não. Não, porque eu não sou louco, né? Fizer isso, me interna, porque ficou louco, coitado, ali, interna, porque... Por quê? Porque ali é a linha neutra, por isso que ela tem esse nome. Porque é a transição entre a zona de tração e a zona de compressão do material. Quando eu chego na linha neutra, nesta zona de transição, eu não tenho mais ação, nem de compressão, nem de tração, na linha neutra, ok? Então, o que que acontece? A laje alveolar, ela é oca. Por quê? Para economia de material. Ou seja, eu economizo duplamente. 80% do que eu dimensiono na estrutura de concreto armado é em função do peso próprio da estrutura. Tá? Ô, Gerson, mas aí dá para entender que ela é bem fininha, né? Mas ela não é tão fina assim quanto parece, não, né? Não é tão fina assim. Eu já vi Mas uma montagem de laje com esse material aí. Então, só que assim, a gente tem que entender que são lajes pré-moldadas, ela não é fina, e o detalhe é o seguinte, ela é protendida. Tá? Lembrando que a protensão, a gente sabe que ela é utilizada para a gente gerar uma carga de tração no aço, colocar o aço em serviço muito antes do necessário. Então, ou seja, moral da história. Moral da história. E olhando a imagem, ela é clara. Ela é oca para economia de material. E ela é usada em lajes pré-moldadas, lajes protendidas. Professor, como é que dimensiona ela? Adivinha. Rigorosamente igual às demais. Professor, só uma pergunta, porque eu não conheço essa laje. Ela leva estrutura, treliça da mesma forma? A diferença dela é só que ela é um painel de concreto. Sim, não, mais ou menos. Vamos olhar. Vamos olhar a fotinha 3x4 dela, que fica mais fácil. Ela já tem um aço dentro dela ali, só que não dá para ver, né? Exatamente. Tipo, na formação dela, um aço embutido. É. A Vale usou muito essa metodologia aí para construir essas escolas lá em Macacos, por exemplo. Teve esse negócio da barragem. Sim. Aí, assim, eles construíram a escola lá, escola grandona, com 3, 4 meses. Acabou rapidaço. Porque assim, eu geralmente conheço mais as mais comuns, né? Se eu usar isopor ou, né, tijolo cerâmico. Mas essa de bloco de concreto eu nunca tinha visto. Olha só. Essa tela aqui
e aqui fizeram edição, tá? Mas essa tela é uma tela do Eberic. Eu sei porque eu conheço. Suporte ao QI, claro, é do Eberic. É que eu conheço. Eu trabalho só há 20 anos com essa telinha. Olha aqui, o que vocês estão vendo aqui para mim? Esses pontinhos são os aços. Isso! Olha só, aqui ele traz o nome da laje, ele traz o peso próprio, ele traz o meu EP, tá? E EC. Essa é a capa de concreto, e aqui o EP, a parte dimensionada dela, que traz as alturas. Tá? E está trazendo até para você editar preços e fazer o cálculo de valores. Ok? Olha só que legal. Essa é a armação. Essa é a armação dela. E aqui Mas a gente tem outras tabelas. Tem que ter um guindaste para poder instalar ela, né? E o transporte dela também não é muito fácil, não. Porque em relação a de isopor, ela é muito mais pesada, né? Pessoal, não vamos confundir as coisas. Sim. Olha o peso da criança. 380 quilos KGF por metro quadrado. Tá? Ok? Então, essa aqui é uma laje, normalmente você está com uma laje de, vamos lá, vou jogar aqui, uma laje de 4 por 8, 10 metros. A gente está falando de 40 metros quadrados. Né? E olha ali, e aqui eu tenho capa de concreto 5 centímetros, fora esse EP aqui, ó, que é 20 centímetros. É vazado, mas mesmo assim pesa essa estrutura. A gente está falando de uma peça, cada peça dessa tem. Olha só. Gerson, vamos por exemplo, se for usar essa metodologia aí no centro de Belo Horizonte, fica complicado de transportar essa peça até a obra, né? Sim. Os caminhões são enormes. Vamos ver, eu quero ver aqui peso. PDF, não queria PDF. Tabela. Aqui ele está trazendo dimensionamento. Tamanho da laje, ó, de 9 a 30 centímetros de altura, largura de 1,24 e podem chegar a 20 metros. Tá? Então, assim, pessoal, vamos agora olhar montagem. Montagem. Então, olha só. Olha só. É com guindaste? Claro que é. São peças maciças, ó. E colocou lá, tá pronto, né? Ela fez uma comparação aí com o EPS, mas essa peça aí, ela não é na mesma posição do EPS, não. Não. Comparar com o concreto que vem por cima do EPS. É isso aqui, ó. Essa camada de concreto que vem por cima, ó. O peso eu acho que nem vai variar tanto. Não. Da espessura, né, do concreto. É que assim, a gente tem que pensar o seguinte: no que eu uso a laje alveolar? Geralmente ela está ligada a quem? Eu não vou falar, né? Eu não vou falar, vocês que vão me responder. Em que tipo de estrutura eu uso a laje alveolar? Eu não vou responder, vocês respondem. Metálica, né? Pré-moldada, tá? Então eu vou sempre usar em lajes pré-moldadas. Aí os pilares pré-moldados também, já com os apoios para ela. Isso, exatamente. Esse aí eles fizeram para fazer uma sacadinha ali e tal, fazer uma coisa mais, né, chique. Mas ela laje alveolar, ela é para pré-moldada. E, pessoal, olhem essa imagem, e é uma imagem do futuro. Tá? Por que futuro?
professor? Porque cada vez mais o povo está fazendo o quê? A construção está se tornando muito mais otimizada, certo? Mas nem é tão futuro, né, Jefferson? Se você for parar para reparar aí, você vê muita obra já nesse processo aí. O que eu quero dizer assim de futuro? Dominar 80% do mercado. Ah, tá. Tá? Um domínio, assim, muito forte. É a tendência futura. O que eu tenho visto muito o pessoal fazer isso, usar essas lajes assim. Evidentemente, para obras comerciais, ela é espetacular. Para residenciais, não tanto. Ela tem suas limitações. Você viu ali o povo colocando um perfil I metálico para poder fazer uma sacadinha, um balanço e tal. Ela tem limitações. Tem. Mas é futuro em termos assim, a tecnologia está evoluindo para pegar aquilo que é nicho do concreto convencional. Então, você quer fazer uma sacada tortuosa, uma coisa mais chique, uma coisa diferentona, ela já se limita. Ah, eu quero fazer um quadrado, um comercial. Um comercial. Você levanta uma estrutura dessa de 8, 10 pavimentos, e em menos de 30 dias ela está pronta. Pronta, já com a camadinha de concreto ali, tudo bonitinho, e ela está pronta para você iniciar a vedação. E o detalhe... a Vale fez uma escola com... Se demorar muito, deu 5 meses, a escola estava pronta lá em Macaco. Então, professor, seria também, então, um modo de construção que a CAC faz para subir os prédios dela mais rápido? Não, a CAC usa paredes de concreto, é diferente. Paredes de concreto. Uhum. Olha só, isso aqui está cada vez mais associado, tá? Sim. Ó, eu tinha uma mais bonita. Olha só. Concreto, pré-moldado, ó. Que aí você casa as paredes de concreto. Mas esse é pré-moldado. O da CAC, ele é autodensável. Né? É o densável, né? Ele é forma, né? Você forma e preenche. Isso, não. Isso aqui, ó, cada vez mais realidade, tá, pessoal? Uma estrutura dessa, pensa um prédio de 10 pavimentos, comercial, você levanta ele desse jeito que ele está aí, fica pronto, tudo bonitinho, tudo certinho, em mais ou menos 45 dias, de 45 a 60 dias. Pronto! Tipo, ó, tá aqui, pronto. Aí você vai para o acabamento. Quanto tempo leva para você chegar nisto numa obra convencional? Né? Então, assim, isso... Contou um ano só. É essa conta a ser feita. Uhum. Eu não digo um ano, mas 6 meses no mínimo. Mas é perto, quase um ano. Mas então, essa é a evolução que vai, né? Futuro. Uhum. Então, por que eu estou chamando a atenção? Para vocês já se prepararem. Tá? Aí ele comenta novamente das lajes nervuradas, que nós comentamos e falamos sobre já. Tá? Ele diz que podem ser utilizadas em qualquer tipo de obra, são lajes econômicas. Discordo. Vãos de 4 metros, abaixo de 7 metros, ela não é utilizada porque não é viável. Tá? E aí, nós temos as lajes maciças, que é o que a gente vai estudar na unidade 4. A grande, né, maioria dessas lajes, elas são concretadas em loco, não é a grande maioria, se é a laje maciça, ela vai ser concretada em loco, tá aqui, ó, a estrutura, tá? E elas são bastante comuns em obras prediais, industriais, pode ser usada cobertura, piso, muro de arrimo, caixa d'água, escada, rampa. Hoje já existem escadas pré-moldadas, ok?
Mas a escada pré-moldada é usada na obra que usa o quê? Estrutura pré-moldada. Então não dá para... Vamos confundir as coisas, tá? Então eu tenho também a questão de rampas. As rampas eu posso substituir por uma laje alveolar? Posso, mas a laje alveolar ela ainda vai ser mais cara. A rampa em concreto convencional vai ser mais interessante, tá? A caixa d'água, esquece. A caixa d'água ela não tem como ela ser pré-moldada. Eu teria que pré-moldar a caixa d'água inteira. É possível? É possível. Qual o problema? Pensa no peso da criança para você levar lá em cima. Geralmente usa metálica, né? E redonda para ocupar menos espaço. Você tem N possibilidades, tá? Uma solução que eu tenho visto bastante funcional e que eu adotei em mais de um prédio que eu projetei é o quê? Eu projeto uma laje maciça ou uma laje pré-moldada, mas com uma capa de concreto reforçada, não 5 centímetros, mas 10 centímetros e bem armada, e eu coloco lá 3 caixas d'água de PVC, por exemplo, fecho em alvenaria. Faço os pilarezinho bonitinho, acabou. Tá? 2 peão levo lá em cima a caixa d'água, sem grande estresse, eu não preciso contratar guincho nem nada. Sem problema nenhum. 2 peão é exagero, mas você tem 2 peão lá em cima, com corda e 2 embaixo, tal. Vão puxando a corda para ela não ir batendo e danificar a caixa. Colocou a caixa lá em cima, já era. Então, é uma solução muito mais eficiente. Não tenho problemas de vedação, não tenho problema de nada. Eu tenho a caixa d'água lá. Ah, eu preciso fazer manutenção. Ok. Você projeta uma altura superior, que dê para tirar a tampa da caixa d'água e entra dentro da caixa d'água se quiser, faz a limpeza e faz o que quiser. Funciona? Com certeza. Tá? Ah, eu tenho que ter RTI, Reserva Técnica de Incêndio, 40% da caixa. Ok, eu posiciono a tubulação um pouco mais acima, ela capta, ela faz tudo e resolve o teu problema, e o custo dela em relação a uma caixa maciça é infinitamente menor. Então, essa é a ideia. Essa é a solução adotada por muitos e muitos projetos. Tá? A caixa maciça, ela é feita ainda? Também é feita. Também é feita. Mas para obras de menor porte, né, até 10 pavimentos, a caixa d'água dessa forma resolve todos os teus problemas. Numa estrutura pré-moldada, mais fácil ainda. Você tem 2 lajes alveolares ou 3 lajes. 3 lajes alveolares para dar um volume bom de água, coloca as caixas sobre. Por que usar 3 caixas ao invés de usar 2? Simples assim. Caixa d'água é o quê? Peso. É o que me interessa. Peso. Ok. Eu divido por 3. Vocês lembram daquela equaçãozinha básica que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes, que é a principal equação da engenharia, não da engenharia civil, da engenharia, que é a de tensão, força por área, né? Então, se eu tenho 3 caixas, eu estou ampliando a área de aplicação do carregamento. Logo, eu estou dividindo em 3 a força, da qual será aplicada naquela área. Então, essa é uma solução muito comum. Ok? Então, dimensões econômicas para obras prediais giram em torno de 4 a 7 metros na laje maciça. Acima disso, ela não é vantajosa. E aí você vai usar as pré-fabricadas, pré-moldadas, aí você vai analisar. Lajes maciças armadas em uma direção em momentos solicitantes. Dimensionamento de lajes nós veremos aula que vem. Dúvidas, pessoal? Não, professor. Oi? Ficou não. Eu acredito que a gente aproveitou bem a aula de hoje. Sim.
nós vimos não só o dimensionamento da viga T parcial, mas nós vimos também, além do dimensionamento da viga T parcial, nós vimos também parte da aula 4.1 de Lages. Né? Então, assim, vimos toda a teoria, discutimos toda a teoria das lajes, acabamos estendendo por um tempo até maior, mas eu acho que valeu a pena, foi bastante produtivo, a gente conseguiu, assim, dar uma adiantada para não ficar tão pressionado em relação ao que a gente tem para ver de conteúdo. Que a gente fecha 3.3 e vê o cálculo da 4.1, ficando... Como a gente só tem mais 2 aulas, a gente vai ter uma aula para ver a 4.2 e a 4.3. Ficou um pouco mais equilibrado. Tranquilo, pessoal? Ô, Jefferson, Oi. Você comentou sobre aquela prova de proficiência? Sim. Que eu cheguei atrasado na aula. Como que... Eu passei no grupo o roteiro. A previsão dela é de 17 a 21 de março. Vocês terão que fazer a prova de proficiência, ok? E assim, eu não tenho maiores detalhes da prova de proficiência. Eu sou bastante sincero com vocês, né? Então, por isso que eu até brinquei. Não matem o mensageiro. Né? Eu só dou o recado que vocês vão ter que fazer. Mas tem um segundo roteiro de estudos lá. Eu recomendo que vocês vejam. Tá, aquilo lá então é só para ler, para a gente ter uma ideia, né? Vai acontecer ainda, né? Vai acontecer ainda, tá? Okay. Vai acontecer ainda. Então, assim, quando que vai ser? Eu não sei dizer para vocês. Eu não sei dizer, assim, quando que vai ser, como é que vai ser. Eu não tenho essas informações, tá? No grupo eu postei lá. Tá lá disponível para vocês. O que eu estou fazendo agora? Já estou com o AVA aberto e estou colocando o exercício. Estou dando de parte 1, porque a gente vai ter, além deste, nós vamos ter um segundo exercício, tá? Como eu comentei em aula, vocês vão ter esse segundo exercício, tá? Então, eu estou postando o exercício para vocês. Aqui, ó, já vou pegar aqui o arquivo, já está postado. E vou postar esse exercício para vocês na aula, na unidade 3, aula 3.2. Só vou confirmar se ele vai postar aqui certinho, pessoal. Unidade 3, 3.2, exercício de concreto armado. Já está publicado para vocês lá no AVA. Ok? Agora eu vou também passar para o WhatsApp. Acabei de passar para vocês. Opa! Foi sem querer, foi sem querer essa coisa que eu fui baixar ali.
pro WhatsApp, tá? Não consigo tirar. Ok, tá lá no grupo os exercícios. Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Beleza, professor. Boa noite aí. Valeu. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Beleza, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Com Deus.